Então, meus queridos irmãos, hoje quem irá nos falar é o nosso irmão Pedro Ivo, aqui da casa, e o tema é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. São tema que faz parte do Sermão da Montanha. Uma boa palestra a todos. Muito boa tarde, queridas irmãs, caros irmãos, aos irmãos e irmãs que estão em casa. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, porque a última vez que aqui estive nessa tribuna sozinho foi antes da pandemia. Então, a emoção hoje está um pouco aflorada, porque das outras vezes que aqui estive, foi com meus companheiros do trio Obras Básicas, do Vozes Obras Básicas, cantando. Mas hoje, em especial, a emoção está um pouco aflorada. Mas pedindo já a compreensão de todos para conseguirmos, desenvolver nesse momento esse tema tão importante, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Eu também fiquei intrigado, porque eu não recordava, tive que voltar aos estudos, e para lembrar o que se tratava do tema. E agora há pouco, quando cheguei em casa, a minha esposa perguntou: e aí, tá preparado? Aí eu disse: não. Porque a gente nunca está preparado, A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre buscando, a gente está sempre buscando esse conhecimento que muitas vezes fica um pouco falho, fica um pouco esquecido. Mas quando a gente pega os livros, pega a doutrina espírita, a gente começa a relembrar, a rememorar todos esses grandes aspectos que nos fazem, que são os nossos norteadores, Então, para iniciarmos, como sempre, não podia faltar, Pedro Ivo, Sempre tem que ter uma música. Então, convidar a Elaine, minha esposa, para a gente cantar a música Mestre Jesus. E todos que souberem também, que se juntem. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração
e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Bem forte. E que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Sermos como o Senhor. Essa passagem, ela está nas bem-aventuranças, e ela começa especificamente nas questões morais. Mas vamos lá. O que é o pobre de espírito? Os pobres de espírito, independente do que possa significar o termo pobre, não são homens de pouca inteligência, mas os humildes. Mas por que os humildes são pobres de espírito? Porque não se preocupam demasiado com as coisas materiais. São desligados e despojados de toda a vaidade e preconceito de pormenores da vida material, como aparências, etiquetas, cerimônias. São chamados simplórios. Do ponto de vista espiritual, porque despojados das futilidades ilusórias da matéria, são ricos das coisas do espírito. Na verdade, o humilde é um simples. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos explica esta bem-aventurança, sendo própria dos que têm simplicidade no coração e a humildade do espírito. Tantas personalidades têm essa humildade no coração e são tão importantes. Nós podemos lembrar Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, muitas vezes ele não tinha um dinheiro para dar àquele que pedia. Mas o que ele fazia? Ele dava um abraço e rogava a Maria Santíssima para que aquele irmão fosse atendido. E dentro da medida do possível, logo em seguida, algo de bom acontecia. É um exemplo de humildade, de simplicidade, porque ele também dizia que o médico, ele não tem que escolher aonde ir, a quem ir, se tem ou não condições de pagar. Então, é um dos grandes nomes que sempre precisamos lembrar, da humildade. Outra pessoa muito humilde, que tem um trabalho fantástico, é o nosso Divaldo Franco, que tem a Mansão do Caminho, uma instituição que atende a muitos irmãos e irmãs necessitados. Então, esses são alguns dos exemplos, né? Mas quantos outros próximos a nós temos? Alguém aqui tem algum exemplo próximo que possa dizer: que ser humilde, que ser maravilhoso, eu gostaria de ser a metade dele. E eu tenho uma pessoa para citar, que é o meu pai de criação. Eu tenho 48 anos e ele desde pequeno me acompanha. Eu nunca vi ele
erguer a voz com alguma pessoa. Eu nunca vi ele querer trapacear alguém, bem pelo contrário, infelizmente eu já vi algumas vezes o contrário. Um ser simples, mas se parar para conversar com ele, ele nos mostra aquela sabedoria, aquele sentimento puro de coração, que muitas vezes até nos lembra uma criança. Porque também aqui nessa bem-aventurança é citado as crianças, porque elas têm puro o coração, têm puro os seus sentimentos. Pergunte a uma criança, ela vai te responder com toda a sinceridade e com toda a pureza. A simplicidade de coração é uma consequência natural da humanidade. Pena que muitas vezes nós as esquecemos delas. Nós deixamos de lado. Nós pensamos que ser humilde não nos demonstra grande credibilidade. Porque muitas vezes eu tenho que chegar em determinados locais com o carro último tipo. Eu tenho que chegar com um carro melhor do que o meu vizinho, tem que ter a casa melhor que o meu vizinho, e muitas vezes não é necessário. E às vezes são questões ilusórias que a gente traz através dos conceitos da matéria, né? Não é feio ter as coisas boas, bem pelo contrário. É digno, desde que seja conquistado com toda a honestidade e toda a leveza que tenha que ser das conquistas de coração e as conquistas morais. Porque tudo que é imoral, uma hora vem à tona. A humildade jamais se fundirá com a subserviência. A humildade jamais se confundirá com a subserviência. Daquele de pensar que ser subserviência é um ato de se abaixar? Não. É um ato de covardia? Não. É um exercício que se confunde com a prática do bem possível e com a vivência do amor incansável, assim dizia Camilo. Outro exemplo, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, lavou os pés dos apóstolos enquanto eles estavam discutindo quem seria o melhor, quem seria o mais importante. E Jesus, na pureza, lavando os pés dos apóstolos. Ele precisava fazer isso? Não. Mas ele fez por quê? Humildade, com a pureza de coração. A pureza de coração e a humildade são tesouros que devem fazer parte das nossas metas existenciais, para que não nos iludamos com os prazeres da vida, os atrativos mundanos e as vossas falsas virtudes. O valor moral, Sócrates, na sua famosa frase, já dizia: conhece-te a ti mesmo. Reconhecer nossas qualidades é muito fácil, mas difícil mesmo é reconhecer e ter a coragem de mudar, de verificar nossas fraquezas e começar o trabalho da reforma íntima, que muitas vezes nós ficamos apontando muito os dedos para outras determinadas situações e esquecemos de olhar para o nosso lado, né? Jesus coloca a criança como um modelo da humildade e simplicidade, conforme está em Mateus, descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram:
Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-o no meio deles e lhe disse: Eu vos digo em verdade que, se vós não vos converterdes, e se não vos tomardes como criança, não entrareis no reino do céu. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. Todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Isso serve também da reflexão para lembrarmos que caminho estamos dando aos nossos filhos, que moral estamos ensinando aos nossos filhos. A infância simboliza a inocência, a submissão e a confiança. Confiança. O que meu pai faz, o que minha mãe faz, eu vou querer seguir esse caminho. Eu vou querer trilhar. Então, se ele é do bem, eu vou ter um bom e belo exemplo de fazer o bem. Se ele não faz coisas boas, que Deus os abençoe. Que Jesus os proteja. Porque é necessário que a boa moral prevaleça, principalmente nesses próximos tempos, em que muita coisa está mudando, e conceitos, atitudes. Então, precisamos sempre estarmos atentos ao que nós estamos fazendo e ao que nós estamos exemplificando aos nossos filhos e aos nossos netos. O Espiritismo vem nos comprovar esta verdade, mostrando que o mundo espiritual, muitas vezes, são grandes aqueles que eram pequenos, e frequentemente bem pequenos, na Terra. Quando chegam ao plano espiritual, se mostram grandes. Exemplo, o irmão Jacó, no livro Voltei. Quem tiver a oportunidade de ler, é um grande relato do plano espiritual. Aquele que aqui achava que fazia grandes, porque era espírita, fazia grandes movimentos, acabou se enganando e se equivocando. O orgulho. O orgulho, junto com seu irmão gêmeo, o egoísmo, é o grande adversário da humildade e da caridade. O orgulho é a venda nos olhos de quem não nos deixa ver as verdades espirituais. O homem orgulhoso fecha-se para as coisas do espírito. Ele está tão cheio de suas poucas conquistas que não consegue enxergar a riqueza espiritual que existe à sua volta. Pascal, o filósofo francês e autor da célebre frase: "Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita nos aproxima." O Albert Einstein, célebre físico alemão, que revolucionou o estudo da física e, consequentemente, a nossa maneira de ver o mundo, acreditava em Deus. E dele esta afirmação: a ciência sem religião é manca, a religião sem a ciência é cega. O orgulho não se afasta do homem de Deus, como também afasta do seu próximo. Quem é orgulhoso é egoísta, só enxerga a si próprio, acha que todo mundo gira em torno de seu umbigo. Este comportamento dificulta o relacionamento afetivo. É mais fácil o orgulhoso ser bajulado do que ser amado. Ao poderoso ser temido do que ser amado. Mas se esse sentimento negativo nos faz tanto mal aqui na Terra, quando desencarnamos, ele se torna o entrave principal para seu adiantamento.
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Adolfo, bispo de Argel, em comunicação datada de 1862, nos faz uma advertência tão atual para a realidade de nossos dias, que parece ter sido escrita agora, para nós. Ele começa perguntando: homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? E coloca como causa de todos os nossos males o orgulho e o egoísmo. Ele tem razão. Se dermos uma rápida olhada para a história da humanidade, desde os seus primórdios, vamos ver que os homens, em todas as épocas, foram dominados pelos espíritos mais inteligentes. O regime dominante dos reinos terrestres quase sempre foi o do senhor e dos escravos. A inteligência é a conquista evolutiva que o homem traz ao reencarnar para ser usado em prol de seus irmãos, menos dotados intelectualmente. Esta é a missão do homem inteligente na Terra. Os primeiros homens dotados da inteligência racional chegaram a esse planeta vindos de um mundo situado da constelação de Capela, segundo nos informa Emmanuel, em seu livro A Caminho da Luz. Para ajudar seus irmãos naturais aqui na Terra, ainda em fase muito primitiva de desenvolvimento, e que fizeram estes espíritos adiantados em inteligência, mas ainda atrasados em moralidades, guardam para si todo o conhecimento que trouxeram do mundo de origem e fizeram dele arma de dominação. O Espírito de verdade, através da terceira revelação, a doutrina espírita, nos deixa um novo mandamento: amai-vos e instruí-vos. A instrução é direito de todos e a obrigação de colocá-la ao alcance dos menos favorecidos. É dever daqueles que detêm o conhecimento. Lembremos André Luiz, que nos ensina que só podemos levantar voo rumo à plenitude do ser, quando tivermos as duas asas, o amor e a sabedoria. Muitas vezes nós precisamos olhar para determinadas situações com amor e rogando ao plano espiritual para que aquela situação possa passar o mais breve possível ou possa ter aquela luz, aquela intuição, aquele amparo que muitas vezes nós também nos esquecemos que o plano espiritual está sempre conosco, está sempre ali ao nosso lado, como aquela mão amiga, como Jesus ao nosso lado. Estudando essas passagens e algumas outras do lado das bem-aventuranças, eu e minha esposa, nós estamos assistindo a série Chosen. Desculpa se a pronúncia não é essa. E está bem naquele momento em que Jesus está se preparando para o Sermão do Monte. Então, cria aquela atmosfera toda dos apóstolos aí se reunindo em reunião para aquele evento, aquela multidão chegando, e eles se preparando para poder, proferir o célebre Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, como queiram, né? Então, meu coração ficou aquecido de ver aquela cena e ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o Sermão do Monte. E falando em Sermão do Monte, eu gostaria de convidar também a Elaine para nós cantarmos aos pés do monte. E, por favor, quem souber, quiser cantar também é uma forma de orar, de louvar, então fiquem à vontade, tá?
Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e contas de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e contas de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Jesus. Neste ano de 2023, pergunto aos irmãos e irmãs e peço que façam uma boa reflexão se ele esteve ao lado. Em que momento ele estava ali no lado e que estendeu a mão e disse, sentiu aquele calorzinho no coração, dizendo: meu irmão, minha irmã, eu estou aqui. Muitas vezes através de uma palavra de um amigo, um abraço de um amigo, um WhatsApp que seja dizendo um bom dia, uma boa tarde, que pode muitas vezes mudar toda a influência daquele dia. E que coisa boa receber um abraço, né? Naquele momento que mais precisamos, estamos aflitos, estamos em aflição, estamos ali necessitando de um carinho, e aí vem aquela pessoa e dá um abraço, dá um aperto de mão, dá uma palavra, um bom dia especial, né? Nós precisamos estar mais abertos a essa receptividade
de exceder, porque muitas vezes a gente pensa que essas questões, é só com os outros. Não, pode acontecer com todos nós, essa mudança de vibração, né? Através da oração, através de uma leitura edificante de um livro. Nossa, tem tantos livros, as obras básicas, tem livros maravilhosos, tem poemas, que a gente pode muitas vezes sentar, fazer aquela leitura. Para quem não faz, sugerimos também fazer o evangelho no lar. Aqui na nossa casa tem as instruções de como fazer o evangelho. E fazer o evangelho é trazer Jesus, trazer os bons amigos espirituais para dentro dos nossos lares, que é ali dentro dos nossos lares e muitas vezes com o nosso travesseiro que a gente consegue ter aquela conversa com o Pai Maior, com os bons amigos espirituais que sabem das nossas aflições, sabem daqueles momentos de dificuldade que nós passamos e que muitas vezes não conseguimos externar à esposa, ao esposo, ao irmão, à irmã, e somente o plano espiritual está ali para nos amparar, né? Mas trago também aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito oportuno, e peço a licença para também ler. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazer o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelos vossos retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retomai a Deus, vosso Pai, então, vós todos, que houvermos servido ao cumprimento de sua bondade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Lacordaire. Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu pelo seu dia, pela noite que passou, pelo sono tranquilo? Você já agradeceu por todos os outros dias do ano que se passaram? Muitas vezes é necessário parar e agradecer por todo esse amparo que nós sempre temos todo ano. Mas o mais importante também é o que eu fiz neste ano, o que eu fiz de bom, o
que eu tentei procurar ser melhor, ser mais humilde, fazer a caridade. O que eu consegui fazer da minha reforma íntima? E veja bem, cada um de nós sabe de si. Se não conseguiu melhorar esse ano, seja bem-vindo 2024. Muitas mudanças podem acontecer. Então, que possamos levar essas simples reflexões que aqui trouxemos para os nossos lares, para a nossa reflexão, para que possamos, a cada dia, pensarmos no Mestre Jesus, agradecer ao plano espiritual, agradecer a oportunidade que nós podemos melhorar aqui nesse mundo de provas e expiações. E já agradecendo a atenção de todos, eu gostaria de encaminhar para o final um poema de César Braga Said, do livro Floresça Onde Estiver. O nome da poesia é Recomece. Respire fundo e recomece. O que não deu certo, a promessa não cumprida, a dieta interrompida, a conversa não terminada, o sonho abandonado, a leitura que parou, a economia desfeita, a viagem que planejava, o tratamento que não continuou, a abstinência que fracassou, o estudo que sempre quis, a meditação esquecida, a oração que se perdeu, o pedido que se calou, a gratidão que não manifestou, o poema não concluído, a canção apenas sussurrada. Se plantas quase mortas se regeneram, jardins se refazem e solos empobrecidos se recuperam, é possível também renovar-se, reerguer-se diante de si e dos outros. Dê novos passos, trace novas maneiras de ir em frente, resgate a alegria de viver, redescubra o bom humor, encontre um novo amor, seja uma melhor companhia para si. Ore, medite e silencie a fim de ouvir as respostas de Deus na acústica da própria alma. Peço permissão para repetir. Ore, medite e silencie a fim de ouvir as respostas de Deus na acústica da própria alma. Existem estradas a percorrer, pessoas a se conhecer, músicas para se ouvir, viagens a se fazer, noites para se contemplar, mares a se navegar, corações para se amar, sementes que você precisa plantar e frutos para se colher. Recomece. 1, 2, quantas vezes for preciso, mas aprenda com cada erro, queda ou interrupção. Amadureça. E removendo pedras, superando obstáculos, alcance o que você tanto deseja, no tempo que der, no tempo que der. Como se for possível e com quem quiser seguir ao seu lado. Que essas simples e humildes palavras possam aquecer aos seus corações, vocês possam sair daqui levando todas as bem-aventuranças dessas poucas palavras e
e que possa aquecer os seus corações. Que eu possa aquecer o meu. Muito obrigado.